Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do GLCast. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o William, da Exata Consultoria, Negócios e Gestão. William, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco, compartilhar toda essa tua experiência e tudo que tem feito aí num trabalho ali próximo da indústria. Então, te agradeço aí mais uma vez pela presença. William, bem-vindo aí. Muito obrigado, André. Eu que agradeço o convite, tá? Parabenizo já antecipadamente todo esse movimento da GL, né? Principalmente em levar o conteúdo da GL Cast por onde quer que esteja, né? Porque a gente perde a proporção da onde pode chegar o podcast. Então, parabéns por todo o movimento e muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado. E o nosso assunto hoje, acho que vai longe. Então, fiquem aí conosco até o final, porque eu acho que tem muita coisa boa aí. O William, com a experiência dele, vai trazer com certeza boas dicas, sugestão e já quase uma consultoria aqui no nosso GLCast. Espero que sim. William, eu vou começar com uma pergunta mais ampla e depois a gente vai estreitando um pouquinho. Uma empresa que vende bem, vende mais, produz mais, é garantia de que ela vai lucrar mais? Não, né? A resposta é não. E sem dúvidas, após esse não, né? Muitos querem ouvir o porquê não, né? Então, no momento que você vende mais, né, se você está fora do ponto de equilíbrio, né, fora da capacidade, começa a acontecer muitas interferências dentro do chão de fábrica, né? Então, a gente, na prática, vê muitos movimentos de setup, né? Então, acaba percebendo esse atropelo de fila de produção e esse atropelo faz com que tenha mais setup, faz com que as pessoas estejam mais tempo procurando onde estão os materiais, faz com que as pessoas estejam também mais tempo atrás de recursos e muitas vezes os recursos também de terceirizações, né? E aí tudo tem um senso de urgência, tudo vira urgência, né? E a gente sabe que quando tudo vira urgência, consequentemente você tem um outro custo, né? Então, muitas vezes um terceiro, por exemplo, ele consegue te atender naquele teu prazo mais curto, né? Só que ele também vai ter outros custos, possivelmente ele vai desempenhar muita hora extra dentro da oficina dele, né, quando se tratar de um terceiro, e consequentemente ele vai precisar repassar esse valor, né? Então, não necessariamente, né, seja mais lucrativo para a empresa. O ideal é que a empresa tenha isso muito bem mapeado, né? Qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é a sua capacidade produtiva. Historicamente, a empresa muitas vezes tem algumas capacidades produtivas históricas que ela busca alcançá-las novamente. Então, isso é muito comum, a gente vê no cenário, no dia a dia. Só que a empresa não consegue assimilar tudo que ela tinha para atingir aquela capacidade histórica, né? Ela também não consegue assimilar qual era o momento do mercado. O que fez, né, o mercado trazer essa demanda? Então, pela falta de assimilar todos esses dados em tempo muito ágil, que hoje um dos maiores limitadores e dificultadores do dia a dia é o tempo das coisas, o nosso tempo de resposta, a empresa começa a aceitar muita demanda, aceitar qualquer demanda, ter essa falta de planejamento e aí, consequentemente, começa a ver esses desvios através do demonstrativo de resultado. É interessante, né? Porque, cara, a gente está em 2026, né? E já tem muita tecnologia que auxilia, inclusive, nessa gestão de estoque, na gestão do negócio de uma forma geral. E toda a parte de conhecimento que já tem muita coisa construída, muita gente com muita experiência, né? Você é um exemplo. E ainda, apesar de tudo isso, ainda assim, tem empresas que cometem essa falha, esse desvio, essa falta de preocupação, esse desconhecimento, talvez, né, de que existam ferramentas, que existam profissionais, ou que talvez não enxergou um valor ainda, ou muitas vezes nem percebeu que está perdendo, está deixando escapar, né, nem se tocou ainda de que está com esse problema. Porque uma coisa é você achar uma solução para algo que você já percebeu que está com uma dificuldade. A outra é você talvez nem perceber, por isso que muitas vezes precisa de um profissional para abrir os olhos, dizer, você está perdendo dinheiro aqui,
e você não percebeu ainda. Por isso que você não achou nenhuma solução, porque você nem percebeu que tem um problema. Então isso ainda acontece nos dias de hoje. Tem empresas ainda que têm essa dificuldade. É isso mesmo? É isso mesmo, André. A busca de um profissional, né, é geração de insights, né? Eu acho que muito válido dentro da consultoria, né? Eu parabenizo muito e quero que cada vez mais tenham empresas que está dentro do seu organograma o trabalho da consultoria, é justamente pensar fora da casinha, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais válidas é, às vezes, a pergunta que me fazem. William, o que tu já viu por aí? Eu adoro essa pergunta, né? Principalmente quando eu estou lá na empresa oferecendo meu serviço, né? E estou totalmente dedicado a ela e vem essa dúvida. William, o que tu já viu por aí? E com relação, às vezes eles dão, né, abrem um canal, né, com relação à tecnologia, com relação a estoque, né? Então, abrindo esse canal, eu consigo abrir um pouquinho disso. E para sermos muito práticos, Vandré, o que a gente encara por essa limitação um pouquinho do avanço tecnológico são as essências das empresas, né? As características iniciais dela. Principalmente aqui na nossa região, nós temos muitas empresas familiares, né? E a primeira geração, geralmente, é uma geração que pensa muito em máquinas, né? Nós tivemos, inclusive, eu ouço alguns podcasts da GL, né? Nós tivemos outros podcasts com pessoas que estão à frente da presidência que também relatam, né, que na sucessão viu muito que quem ela estava sucedendo era uma pessoa que investia muito em máquina, por exemplo, em parques Fabris, né? E eu presenciei isso também quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, de que havia muitas empresas, mas essas empresas priorizavam a todo momento realmente a ampliação do Parque Fabril, ampliação de máquinas, compra de máquinas a todo momento. Sim. E pouca busca tecnológica, né? E isso está na característica do fundador, né? O fundador é uma pessoa que ele sabe, entende muito bem de obra, de Parque Fabril, de layout, gostava de discutir layout, gostava de conhecer algumas máquinas e permitia com que essas máquinas vinham para dentro, né? Boa parte das máquinas, isso não é segredo para ninguém, mas vale comentar para demonstrar todo o nosso entendimento com relação a isso, também se dá aos artigos que o mercado está procurando. Então a gente sabe que um pouco do avanço na compra de maquinário se dá pelo próprio mercado exigindo algumas referências que surgem diferente e aí algumas máquinas específicas que produzem essas referências ou não, né? E aí há essa procura. Uma outra coisa importante que eu tenho muito claro dentro do meu raciocínio é o seguinte: a pandemia ela traçou uma nova linha com relação à tecnologia. Então, o que eu presenciei na pandemia? Pessoas que jamais acessavam um meeting, por exemplo, e começaram a admitir o meeting. Começaram a dizer, William, vamos fazer um meeting, vamos fazer uma call. Pessoas que não sabiam acessar o meeting. Sim. E pessoas, inclusive, dessa geração que é muito indústria, muito chão de fábrica. E aí isso fez a pessoa perceber, pô, mas é legal esse Meet, ele consegue estar aqui a qualquer momento, ele consegue estar aqui próximo de mim em poucos segundos, a gente resolve nosso problema aqui, ou nossa dúvida e já encerramos e seguimos cada um na sua rotina. Isso trouxe um novo avanço. Então nós temos essa grande procura da tecnologia e esse assunto que está tão impregnado hoje nas indústrias se dá por conta desse novo marco que a gente consegue traçar, que foi pós-pandemia. Foi o grande avanço das TIs também, né? Então a gente entende hoje que o profissional de tecnologia de informação se tornou tão valorizado, e isso está claro para todos no mercado. Há também uma escassez dentro dessa mão de obra, há uma escassez no mercado de desenvolvedores, né? Isso tudo em prol desse novo marco aí traçado, né? E aí isso faz com que finalmente a indústria seja provocada com a tecnologia. E a gente vem com o assunto da inteligência artificial, né? Que você chama de inteligência ampliada. Hesito aqui em comentar que eu chamo de inteligência ampliada para não causar aquele bloqueio, né? De que a inteligência artificial vai me substituir. Não, ela vai ampliar minha capacidade de ter conhecimento, de buscar avanços e de ter entendimento sobre aquela situação. Ela também vai aumentar a minha capacidade de ter insights. Então eu não tenho dúvidas também que o meu trabalho de consultoria vai ter que evoluir, porque algum insight que eu dou, hoje a inteligência artificial consegue fazer. Então esse assunto todo, Vandré, fez a indústria se perceber que ela precisava ir para um movimento desses. Um outro exemplo rápido que eu trago é o seguinte: nós temos que entender que nas feiras que a gente participa, as mesmas máquinas geralmente que estão ali em demonstração, elas são máquinas vendidas no mercado europeu, principalmente no mercado alemão, que é um mercado que domina muito sobre a indústria 4.0, é um dos pioneiros. E aí, por essas máquinas já ter essa tecnologia embarcada, a gente não explorava elas. Então, o que acontecia? Essas pessoas da geração
que fundou a empresa, ela olhava muito para a característica da máquina operando e não sobre o que a máquina entregava de informação. Sim. Então era muito curioso chegar lá e ver o que ela produzia. Tá, eu tenho que sentir. Sempre teve muito negócio de sentir. Por isso que as feiras são tão importantes, né? O brasileiro é isso, o brasileiro é do toque. Tem que tocar. Então ele ia lá, via o que a máquina produzia, um retilíneo novo que está sendo produzido, aí depois veio o bordado, aí uma onda de máquinas de bordado gigante, todo mundo ia lá vendo isso. Pouco se explora sobre a tecnologia. Eu, inclusive, participo de feiras e as feiras que eu vou, todas eu provoco o assunto de tecnologia. Porque é onde mais me interessa, é onde mais gera informação para mim dentro do meu trabalho, né? E é onde eu vejo também que vai mais acelerar as tomadas de decisões das empresas, né? Porque não é mais hoje no caderninho que o cara vai estar anotando que ele vai dar um tempo de resposta rápido. E aí, percebendo isso, eu exploro esse cenário de tecnologia. Então, eu também percebo, às vezes, dentro dos estandes, pessoas não tão bem preparadas para explicar sobre o que tem, porque não é uma pergunta muito habitual. O pessoal quer ver a coisa acontecendo. Sim. Então, eu acho que é legal a gente comentar isso para que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas percebam isso também nas feiras. Elas vão com esse olhar para a feira, tá? E aí vai perceber muitas respostas com relação a Sim, essa às vezes o industrial ele tá com uma visão, em muitos casos, uma visão mais na aplicação, se aquilo vai atender o produto do cliente, do que, de certa forma, trazer dados para que ele consiga fazer a gestão daquele equipamento e do negócio dele, e para saber, através de números, se ele está com uma margem boa, se ele está com um negócio saudável, né? Exatamente. E muitas vezes a preocupação primeira é se vai fazer o produto conforme o cliente está querendo, está desejando, né? William, pessoal, a gente já percebeu que o William tem uma bagagem muito boa aqui, né? Eu queria aproveitar, né, e que tu traga isso, porque você, como a gente fala no texto que o bichinho picou e a gente fica no texto para muitos anos, né? Eu já estou praticamente 30. E eu queria escutar um pouquinho aproveitar a tua presença aqui, escutar um pouquinho da tua trajetória, né? O que te trouxe até esse momento aqui, né, hoje, fazendo o que tu faz, e de que forma, né, que bichinho que picou o William há alguns anos atrás, e como é que foi essa tua trajetória até chegar, né, onde você está hoje com a tua empresa. Vamos aproveitar esse momento aí para conhecer um pouquinho mais também. Explorar um pouquinho disso aí. Explorar um pouquinho do William. Legal, André. Agradeço a oportunidade, né? Realmente, como você diz, o bichinho picou, né? E eu fui picado muito jovem, né? Por esse bichinho. Então, a minha trajetória, ela deu início no Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santiago, onde a gente tinha apenas uma indústria de curtume, que era a Braspelco. E eu olhava para aquilo dali, olhava para o movimento do agronegócio do Rio Grande do Sul, e eu dizia, pô, por que não tem mais indústrias, né, aqui? Porque tem uma geração muito maior de empregos, né? E ali nasce já uma pequena curiosidade sobre o mundo industrial, né? Então eu acho muito importante relatar isso, porque isso eu era bem moleque, né? Eu olhava, sabe? Não tinha percepção sobre o mercado, que era uma indústria, que por trás tinha um empresário, tinha um capital de giro investido. Depois a gente foi agregando esse conhecimento, né? Mas lá nasceu essa curiosidade, despertou essa curiosidade. Depois, rapidamente, eu tive uma passagem adolescente em Jaraguá do Sul, né? E aí eu retornei para o Rio Grande do Sul para o alistamento militar. Eu acho que eu tenho uma coisa muito positiva para mim, que eu faço aniversário em novembro, então eu tive que me alistar com 17 anos e o meu ano obrigatório foi com 17 anos, né? Então, por eu fazer 18, completar 18 naquele ano. E aí isso fez com que dentro do Exército Brasileiro eu tivesse algumas oportunidades de acessar um pouco mais como funcionava a informação, né? Tinha chegado ali com uma formação já em ensino fundamental, ensino médio, mas ainda não pensava numa formação acadêmica, né? E aí rapidamente perceberam um talento meu, e aí que vem também o nome da consultoria exata. Além da contabilidade ser uma ciência exata, eu sempre fui muito bom em exatas. Minhas melhores notas eram em matemática. Sempre tive notas ruins, acho que reprovei muitas vezes em português, mas sempre fui muito bom na questão da matemática. E eles perceberam esse talento e me colocaram numa seção que fazia a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e a Lei da Diretriz Orçamentária dentro do Exército. Ali, fazendo um pouquinho desse trabalho, me nasceu uma curiosidade sobre o curso de Ciências Contábeis, né? E rapidamente, dentro do curso de Ciências Contábeis, eu tive acesso a uma contabilidade de Santa Maria. Eu já estava em Santa Maria no meu alistamento militar, não estava em Santiago. E aí, dentro da contabilidade, começou a surgir algumas oportunidades de oferecer esse trabalho, um pouquinho do trabalho que eu fazia com relação a orçamentos, dentro de alguns comércios de Santa Maria. Então, a história começou lá no comércio, né?
E o que eu vi no comércio naquele momento? Eu comecei em 2009 e aí já era em 2011 nós tínhamos estava chegando a implantação de nota fiscal eletrônica. E aí já vinha junto o SPED fiscal, que era o fisco tornando os livros físicos em livros digitais, né? E eu participei da implementação de informatização dessas redes de comércio, maioria redes de mercado. Só que junto com a informatização, eu percebi uma oportunidade de ganho de informação. Então eu já percebi essa oportunidade de tecnologia. Bom, peraí, a gente está saindo de uma nota manual, indo para uma nota dentro do sistema, atendendo uma obrigatoriedade do fisco do SPED. Aqui dentro eu tenho várias informações que eu posso utilizar. Conversando rapidamente dentro da rede de mercado, eu via que a rede de mercado, em 2011, tinha uma dificuldade em apurar o CMV, custo da mercadoria vendida. Sim. Né? Que eles fazem essa separação, essa distinção entre o CPV, o produto vendido, é o produto fabricado, e o CMV, o custo da mercadoria vendida, é o comprado. Né? E aí eu percebi essa dificuldade e falei, não, mas essa informação agora nós temos, tá dentro do software através da escrituração de nota. Conversei com o software, começamos a buscar essa informação, começamos a fazer cruzamento de venda com o custo daquela venda e começamos a entregar uma outra percepção para o mercado sobre o que eles estavam implementando de informatização, né? Então, ali nasceu, é importante eu comentar isso porque ali nasceu minha afinidade com software. Com a software house, com o mercado de informática, né? E na época se falava, quem é de TI é o pessoal da informática. Depois que eu fui perceber o avanço da tecnologia, né? Naturalmente. E eu mesmo, que não era da área, eu sempre falei isso, né? TI é informática. Exatamente. Então tudo a mesma coisa. Visão, né? Eu também não sabia antes de entrar, né? O que era o hardware, o que era o software, Sim. o que o cara do software fazia, o que o cara do hardware fazia, né? Com o avanço que eu tive em Santa Maria, nessas redes de mercado, naturalmente uma empresa do Rio Grande do Sul, um segundo software que a gente implementou no mercado, percebeu o meu talento já daí dentro da tecnologia, falou o seguinte, William, a gente também atende algumas indústrias. O que tu acha de atender a indústria? A indústria também tem uma necessidade de CPV. Falei, cara, 2011, não pode ser que tenha uma dificuldade de CPV porque são indústrias. Sim. E eu lembrei lá do meu início de olhar uma empresa de curtume e tal. Falei, cara, é impossível que a indústria, por esse tamanho, não tenha esse controle, né? E aí, rapidamente, eu percebi essa oportunidade, comecei a trabalhar o CPV, tive a oportunidade de regressar para Jaraguá do Sul, no projeto de implementação do SAP, dentro do Grupo Malve. E aí, nessa oportunidade, eu vi que também Jaraguá do Sul possivelmente tinha essa dificuldade. Eu comecei a provocar algumas empresas locais com o assunto do CPV, custo produto vendido. E de que forma eu provocava? Eu chegava nelas e dizia o que eu já tinha feito. E ali soava muito bem para eles, né? Alguns temas. Não, aqui realmente a gente tem essa dificuldade, a gente não tem esse controle, a gente não tem isso, não tem aquilo. Falei, vamos implementar junto? Vamos lá, vamos começar, vamos olhar para o teu software, vamos ver o que o software atende, etc. e tal. Eu tive uma aproximação de uma software house de Jaraguá do Sul, que foi quem trouxe a grande maioria da minha carteira de clientes, né? Que hoje eu possuo, que foi a oportunidade de desenvolver com eles uma reestruturação de custos. Só que, veja só, Vandré, a minha formação é ciências contábeis. Eu estava lá em rede de supermercado. De repente eu estou no têxtil. De repente eu estou fazendo custo. Obviamente eu tomei alguns tombos, né? Eu fui um pouco calejado em fazer custo industrial, como é na maioria das empresas, dentro da controladoria, dentro da contabilidade. Depois de ficar um pouquinho calejado, eu comecei a olhar assim, não, onde é que nasce o custo? O custo está na fábrica. Né? E aí eu comecei a entrar na fábrica. Eu sempre tive essa facilidade de acessar as pessoas, né? Eu não percebia também esse talento. As pessoas perceberam e comentaram comigo esse talento. E aí eu comecei a ir para a fábrica, comecei a acessar essas pessoas e comecei a descobrir muitas falta de dados, muitas inconsistências de informação e muito desconhecimento, desalinhamento de informação dentro da fábrica também. Então, é legal. Ou seja, desculpa te interromper, a informação ela estava ali, ela só não estava organizada? Organizada e integrada. Integrada. Num lugar só, né? Todo mundo gravando essa informação no lugar para tão logo ser consumida. Interessante. Então precisava alguém chegar ali e dizer, cara, a informação nós temos, existe, a gente só precisa agora organizar, integrar, para que, né? Exatamente. Para que a gente entenda como um todo e processe essa camada de dados, né? Num lugar único, e essa camada nos gere uma informação mais dentro da nossa realidade, não aquelas informações teóricas. Até hoje o teórico existe, a gente não fugiu, em muitos assuntos a gente não fugiu do teórico, acho que vamos entrar nesse tema, mas eu tive essa oportunidade. Então, falando do William, o William tem essa trajetória, né? E que momento eu fui picado pelo texto? Quando eu chego em Jaraguá do Sul.
que eu presencio um grande volume de empresas com a mesma necessidade, muito em comum. Quando eu tenho um pouquinho de oportunidade de explorar a região de Jaraguá do Sul, que eu fui para Indaial, fui para Blumenau, fui para Brusque, fui para Tubarão, fui um pouquinho também para São Paulo, fui para Goiânia, eu presencio que esses também têm. Opa, isso é uma necessidade de mercado. Não é localizado, não. Não é localizado, não. Tá? É uma É dificuldade sistêmico, né? E uma das coisas legais de eu trazer, né, dentro da minha trajetória profissional, que eu fiz essa percepção, é que as empresas elas acham que o problema é delas. E hoje uma das primeiras palavras que eu falo, quando eu chego numa empresa nova, que eles usam lá, mas aqui a gente sempre teve esse problema. Eu falo, não é aqui. Esse problema sempre existiu. Ela está em outros lugares também. E eu tento gerar algumas oportunidades de conexão ali e tal, para que a pessoa perceba que realmente não é só ali essa dificuldade, né? Existem outros lugares e a gente tem que justamente trabalhar junto. Então o William tenta fazer essa integração entre fábrica, controladoria, contabilidade, fábrica e tecnologia, software house. Que a ausência dessa integração nos levou à falta de ter esses dados para ser consumidos num lugar único. Então, um pouquinho da trajetória do William, rapidamente, é essa, principalmente dentro do têxtil. E aproveitando essa tua fala aí, então quando uma empresa, vamos tentar ser bem sintéticos aqui, quando uma empresa ela percebe, vamos dizer que ela já está nesse estágio de que ela percebeu que ela tem essa dificuldade de fazer a gestão de custos dela. É quase que já, né, aproveitando aqui, é uma consultoria, mas vamos lá. Por onde ela deve começar? Assim, cara, qual é o primeiro passo? Ela já entendeu, ela já percebeu, e sei lá, vamos lá, a próxima etapa, ela já aceitou, porque eu conheço dentro não do processo de contábil, de custos, do administrativo, mas na fábrica, muitas vezes acontece também. A pessoa, a empresa, ela já reconhece, ela já conhece que tem um problema, mas ela ainda não reconhece, ela ainda não aceita. Ela diz, não, mas aqui a gente vai fazer assim. Né? Então, e na tua área, né, nessa área de vocês, a empresa ela já conhece que está com uma dificuldade na gestão de custos e ela já, ok, vamos fazer alguma coisa. Né? Ela reconhece que precisa fazer algo. Qual é o primeiro passo, assim, por onde, qual é o básico, assim, vamos começar por aqui, voltar umas 3 casinhas, rever, vamos lá, como é que é esse processo? Sem dúvidas, voltar um pouquinho atrás é extremamente importante, é o início de tudo, tá, André? Então nós temos que entender que quando a dor surge pelo custo industrial, por exemplo, nós temos algumas legislações que nos orientam com relação a isso, né? Então dentro da contabilidade, por exemplo, nós temos o CPCs, que é o Código de Procedimento Contábil. É importante comentar um pouquinho sobre ele, bem breve, que ele é de 2008, para a gente ter a percepção de que não é tão antigo assim, então é novidade para todo mundo, demora muito para a gente processar essa sopinha de letras, processar todas essas informações que vêm do fisco e principalmente fazer um encontro daquilo que o fisco está dizendo com relação à gestão industrial, né, o que ele aceita, né, que o CPC ele é muito inspirado na IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, e aí você olhar para dentro. Então, por quê? Porque ali, com parâmetros de literatura mesmo, você já vai ter um caminho. E qual vai ser esse caminho? Eu acho que o principal deles, que já vem como dica, até mesmo para quem não quer perder esse tempo transcorrendo sobre o CPC, é a integração das áreas. Tá? Então, é integrar finalmente contabilidade, controladoria se houver, muitas vezes a contabilidade assume o papel de controladoria, com industrial. Tá? Porque dentro das fábricas, geralmente, existem três universos de custo. Infelizmente, é uma verdade. Existe o custo comercial, que é o comercial pensando num custo lá no mundo deles. Existe o custo contábil e existe o custo do chão de fábrica, que é um custo geralmente feito pela engenharia, pelo PCP. Esse é o problema. A gente permitir, principalmente quando também é muito bom quando vem de cima para baixo, ou seja, quando a própria empresa percebeu, levou o assunto à presidência, ou às vezes a presidência também percebe e ela traz esse assunto de cima para baixo. Porque daí isso já vem com uma grande voz de projeto. Sim. É diferente de quando a gente está fazendo para atender o fisco. Eu mesmo, várias empresas eu tive a oportunidade de entrar por causa da legislação. Porque o fisco está nos dando uma nova obrigatoriedade agora, porque o fisco quer informação. Sim. Mas eu sempre, Vandré, olhei uma forma de extrair algo da informação que eu estou montando para o fisco, entendeu? Então nós tivemos, por exemplo, a era Bloco K, que todo mundo falou, então não é novidade aqui para ninguém falar sobre isso, mas é só para gerar
atrair, né, o pessoal que está nos ouvindo. Então a gente teve essa era Bloco K, que foi uma era que a gente se preparou para entregar informação física, ou iniciou-se a preparação. E ali muitas dúvidas foram colocadas na mesa e algumas até hoje sem respostas, né? Então eu acho que é extremamente importante pegar esses momentos, entender que desse momento você tem que tirar algo de proveito para a empresa, né? Então, por exemplo, eu vou falar de custo, vou integrar as áreas. Pô, é o momento meu de contabilidade aproximado industrial, aproximado comercial. É o momento do comercial também aproximado à contabilidade. Do comercial também aproximado ao industrial. E do industrial se aproximar dos dois. Então, é uma via de mão dupla. Eu mesmo faço muito esse trabalho de diminuir um pouquinho o anseio contábil, de resolver a burocracia do fisco e escutar um pouquinho a fábrica. Escutar um pouquinho o que falta no PCP, o que falta dentro da engenharia de produto, o que falta dentro da engenharia de processo. De que forma o comercial pensa? O que o comercial pensa que é? Então, sendo muito prático, é a integração dessas áreas. Tá? E gerando um insight, fazendo aqui meu papel de consultoria, uma forma de fazer isso é um trabalho básico que eu faço inicial já nas empresas. Pegar dentro da contabilidade, quem tiver acesso à contabilidade, já pega a contabilidade e traz para a mesa junto. Quem não tiver acesso, vai lá para a contabilidade, pega o relatório do centro de custo, diz assim, ó, preciso do relatório do centro de custo. E eu não quero os administrativos, pode ser apenas os de apoio industrial e os industriais. E pega esse centro de custos que foi criado dentro do universo contábil, dentro do universo de controladoria, leva para dentro do PCP e começa a eleger quais são as fases produtivas, os roteiros de produção que atendem aquele centro de custo. Porque eu digo o seguinte nas empresas, de nada adianta você abrir um centro de custo produtivo se ele não tem fase produtiva. Você está dizendo que ele é produtivo contabilmente, está armazenando valores ali e ele não vai ter onde refletir esses valores, ele não vai ter onde apropriar esses valores. Então, isso é um trabalho inicial que eu faço. Muitas vezes a gente faz uma gestão à vista também, de ir lá, olhar o processo e dizer... qual é o centro de custo que reflete esse processo? E a gente começa a olhar, putz, aqui tem 2 centros de custo e não tenho 2 na contabilidade. Ou vice-versa. Aqui eu tenho 2 fases e eu não tenho 2 centros de custo. Então, vai jogar para os 2 lados. E isso vai fazer com que uma área, contabilidade, controladoria, custos, muitas vezes também a área de custo dentro das empresas, junto com o PCP ou com engenharia de processos ou os analistas de processos, comecem a olhar junto para isso e comecem a gerar essas perguntinhas. Vai gerar um monte de pontos de interrogação, é comum, é para isso acontecer, né? Mas é por aí, tá, André? Então, rapidamente respondendo essa questão, esse é o caminho, tá? E isso vai abrir, obviamente, um mundo aí de dúvidas muito amplo. William, tu comentou sobre uma das áreas, né, que tu comentou, PCP. Um PCP mal estruturado, ele gera um custo desnecessário, algum prejuízo, algum problema para uma empresa? A pergunta eu sei que é óbvio, mas a gente quer que você elabore uma resposta talvez polêmica ou interessante aí para quem nos ouve. Como é que tá isso? Principalmente nas experiências que você teve, nas empresas, não precisa citar os nomes, mas... Sim. Não, no geral, né, Wander? Esse PCP mal estruturado, como é que é? A ideia é trazer um insight como um todo, né? Acho que é dentro dessa carreira, o que eu posso trazer são exemplos práticos de momentos que eu vivenciei. Claro, né, gente, eu não vou trazer aqui anos e tal, mas eu acho que cada histórico desses que eu tenho pertence a um período, e é importante, depois, numa aproximação rápida, a gente entender aonde a empresa que você está ouvindo se encontra, para a gente entender, talvez por um trabalho de consultoria, de que momento era isso no mercado, né? Então, sim, ele gera muitas custas para a empresa, né? O PCP, ele é a grande área integradora. Ele deve ser a grande área integradora. Pelo grande esforço do PCP, vem se demonstrando cada vez mais, e eu venho já trabalhando isso dentro das empresas, André, que o PCP tem que distribuir um pouquinho a demanda, né? Então, quem tem que fazer um pouquinho de PCP? A área de mostruário, de desenvolvimento de produto, a área de mostruário tem que fazer um pouquinho de PCP, engenharia de processo, engenharia de produto, vamos por ordem. Engenharia de produto estava muito comum dentro das empresas, então tinha que fazer já um pouquinho de PCP. E dentro das engenharias de produto nasceu a engenharia de processo. Finalmente ela volta, né? Era uma área muito comum antes, ela saiu por um período, virou tudo engenharia, e agora há de novo dentro das empresas a destinação entre engenharia de produto e engenharia de processo. Um avaliando o roteiro e outro avaliando o produto, o fluxo do produto como um todo, e BOM, Bill of Materials. E o PCP fazia todas essas integrações. Então, se o seu PCP faz ainda todas essas integrações, saiba que o trabalho dele é um pouquinho mais árduo, né? Mas não é impossível.
foi feito e é feito em muitas empresas, aí cabe avaliar o porte aí de cada empresa. Mas é fato que pelo PCP ser integrador, ele recebe aquela demanda comercial, geralmente colocada, que isso também não é novidade para ninguém, quem coloca a grande demanda para o fluxo produtivo é a carteira de pedido, é o comercial, através do seu trabalho com representantes, muitas vezes. E aí o PCP pega isso e começa numa velocidade rápida. E aí, por falar de velocidade, nós temos que integrar esse momento com o momento tecnologia que nós acabamos de falar. Exatamente. Na velocidade mais rápida que puder, entender se há como produzir ou não. Ou seja, o que eu tenho disponível, meus recursos disponíveis, tem capacidade dessa produção? Muitas vezes vai encher a capacidade no máximo. E esse encher a capacidade no máximo vai começar a acarretar setup. E quando você tem um setup, quando você tem uma falta de matéria-prima, ou seja, vários fatores de fábrica, o PCP tem que estar muito pronto para tomar uma decisão. E a falta dessa preparação gera custos para a indústria. Então, a falta de preparação para tomar uma decisão sobre um volume de setup, sobre uma quebra de uma máquina, sobre a ausência de um manutentor, sobre a ausência de uma manutenção preventiva, a ausência desse tato, desse feeling dentro do PCP, gera essas custas. Então, gera custas? Sim, muitas. Só que elas vêm de diferentes lugares. E quando ela começa a se apresentar, geralmente no demonstrativo de resultado, a empresa também, né, os tomadores de decisão das empresas, eles não conseguem ir nos pormenores, né? E isso tudo também não ficou catalogado. Então a gente tem que aprender, os PCPs também têm que aprender um padrão, por exemplo, com as grandes montadoras de veículo, que é o padrão de, por exemplo, da não conformidade. O que é a não conformidade? É tomar uma ação, corrigir e registrar uma não conformidade para que não aconteça de novo. Sim. Porque muitas vezes essas informações do que aconteceu vão ser buscadas nesses registros de não conformidade. Então, por exemplo, eu já já me presenciei em cenários de que empresas bem estruturadas têm esse registro de não conformidade. Quando começa a produção de um lote de produção, identifica uma inconsistência na engenharia de produto, corrige rapidamente aquela dali para tocar adiante e abre uma não conformidade para revisar todas as outras. Principalmente rapidamente dentro do cenário de confecção. É muito comum tu ter engenharia pela grade. Sim. Então, às vezes, vai tomar uma ação sobre aquela grade que está produzindo e vai abrir uma não conformidade para que a área revise todas as grades. Sim, porque é muito comum atacar sintoma e não atacar a causa, né? Exatamente. Então, a forma de atacar a causa, dentro do cenário industrial, essas não conformidades, ou devem ser. Então, é interessante, isso eu não estou criando agora, é interessante procurar essas nomenclaturas dentro do seu software, que ele é o maior aliado de você nisso aí, né? Não, como eu disse lá no início, não tem mais como controlar isso tudo no caderninho, no papelzinho, né? Então, ele, por ser seu maior aliado, você vai ter que achar essas nomenclaturas. Tá, identificamos uma falha. Aonde corrigimos para que ela já não vá para frente. Sim. E aonde a gente gera uma ação, né? Gera uma pendência para gerar uma ação. Então é muito importante aproximar disso. E o universo PCP, né? Infelizmente, PCP tem isso a te dizer, que é o articulador de todas essas áreas. Então, desde o planejamento, o controle da produção, então planejamento nós conversamos comercial, mostruário, engenharia de produto, né? O controle, nós estamos conversando muito com a produção, né? E a produção, o último P, né, é o que a gente está conversando justamente com a área que está recebendo, onde está armazenando aquela mercadoria. Então, os níveis de estoque estão elevados, preciso integrar um pouco mais comercial, aproximar para diminuir os níveis de estoque. Não temos mais onde armazenar produto. Nossos terceiros estão meio perdidos, estão pedindo com muita recorrência novos aviamentos, etc e tal. Cara, não vou adentrar tanto nesses exemplos porque eu me estendo um pouco, né? Mas são coisas do dia a dia e de quem está nos ouvindo, sem dúvida, principalmente no cenário têxtil, que vão ser atraídos por essas palavras e sem dúvida vão estar aí nos ouvindo. Sim, é importante que o PCP ele tenha, e não é aqui, né, falando de quem é o profissional do PCP, mas a gente sabe que tem casos e casos, mas o quanto o PCP ele mexe com o caixa, né, da empresa, Muito, então essa todas saúde, as né, áreas, financeira. Então um PCP, como eu coloquei na pergunta, né, mal estruturado, ele não está simplesmente dificultando, atrapalhando, vamos lá, né, qual é o termo ali, mas a produção somente atrasando uma entrega, mas ele vai mexer como ele conecta em algumas tudo linhas isso, de resultado. algumas linhas do próprio resultado, né? Então ele vai mexer com caixa, sim, vai impactar ali, né? Então é o que provavelmente você percebe em muitos casos, a empresa está com problema de caixa,
vai olhar tudo e esquece de repente de olhar a própria programação da produção, né? Os controles que eles têm ali. Então, Ou aquela sua pergunta inicial, né, Vandré? Uma empresa cheia é uma empresa com bons resultados? Às vezes não por conta disso, né? Por conta de não ter essa capacidade produtiva. Então o PCP também vai conseguir dizer, olha gente, não é trazer pedido, sim. é trazer bons pedidos, Aham. que façam sentido para o nosso layout, que rodem nas nossas máquinas. Não adianta a gente olhar às vezes algumas tendências de mercado se a empresa não tem pretensão de investir em maquinário que produz essas tendências de mercado. Exato. Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Então o PCP é ele que tem que estar, é o mensageiro de tudo isso, né? De estar olhando para as áreas, né? Estar olhando para esse todo, estar conversando e fazendo essa integração entre as áreas. É um bom termômetro ali de como que Muito bom. como que tá a indústria, né? Muito bom. E o gestor, né? Hoje, quem está à frente aí do negócio, de uma planta, ele. Quais indicadores, né, na tua opinião, seria assim, cara, esses 3, esses 10, esses 2 indicadores são fundamentais, né, que ele tenha a leitura correta, né, a análise correta, esses que ele tem que ter à vista isso, sei lá, todo dia ou semanalmente. Ele tem que presta atenção nesses indicadores, que isso aqui, vamos lá, é o termômetro, assim, se eles estão bem, assim, claro, tem muita coisa para arrumar ainda, mas olhando para esses 3, 4 indicadores aqui, a gente está num caminho muito bom. Tu terias esses indicadores, assim, quais são as prioridades, assim, para analisar, observar ali, a visão de um gestor? Sem dúvida, André. Por conta da gente estar vivenciando isso com a área, por conta também do portfólio de clientes, né, pela trajetória, a gente sabe dos indicadores, mas eu sou muito prático. Eu gosto de ser muito prático. E para mim trazer esse meu gesto de ser prático, eu vou falar sobre o indicador principal que todos devem estar pensando, tá? Que não pode faltar, que é o OEE, né? Que é os índices de eficiência, produtividade e qualidade, né? Só que, gente, vamos parar de buscar indicadores que a gente não consegue gerar apontamento. Então esse é um indicador, por exemplo, causa em qualquer fábrica. Por quê? Todas as fábricas têm dificuldade de apontar qualidade. É muito comum as áreas não quererem revelar essa falta de qualidade. A pessoa sabe que ela está ali apontando que ela não teve uma boa produção, não fez uma boa produção e aí, consequentemente, acarretou na falta de qualidade. Então, eu falo isso para ser bem prático, porque muitas empresas hoje me perguntam, William, qual é o software para apontar qualidade? Qual é um bom software? Então elas demonstram que elas não têm. Existe a ausência desse apontamento de qualidade. Existe, alguns fazem, né, para não doer aqui em todos também, né? Alguns fazem, e existem algumas não verdades dentro do apontamento dessa qualidade. Então a gente sabe, sabendo disso, eu digo o seguinte, agora sabendo disso, estamos alinhados com relação a isso, eu digo que nós temos que ser práticos e nós temos que fazer o básico bem feito. Tá? Então hoje não poderia faltar indicador de produtividade. Tá? E de que forma eu vou mensurar essa produtividade? Eu posso fazer em quilos, posso fazer em número de peças, posso fazer em minuteio, que é um dos mais difíceis, né? Porque eu tenho que confiar numa massa de dados muito grande, e aí quando nós falamos de tempos, nós falamos aí de um caos muito grande, um cenário muito amplo com relação às informações dos tempos, né? Dentro dos processos, mas... Cronoanalista existe ainda? Não, cronoanalista foi extinto do mercado. O André foi provocativo nessa pergunta, tá, pessoal? Ele já ouviu a minha posição sobre isso, Sim. né? Mas está voltando. Tá? E eu parabenizo já as empresas que estão voltando com o olhar sobre o cronoanalista. Eu acho que ele nunca deveria ter saído de dentro da fábrica. Eu acho que a gente não pode parar de formar cronoanalistas, tá? Uma tecnologia hoje não substitui? Tem muita tecnologia para isso. E aí, no indicador, então, produtividade, número de peças programada versus número de peças produzidas. Show, básico, bem feito. Número de quilos programados versus número de quilos produzidos. Show, básico, bem feito. Quer botar uma decoraçãozinha a mais? Quilos consumidos de fio, quilos produzidos de tecelagem, quilos consumidos de tinturaria e quilos produzidos de tinturaria. Para pegar a quebra em cada um dos percursos. Para dizer o seguinte, por que eu olhando aqui agora, eu estou produzindo X quilos na tecelagem e estou consumindo Y na tinturaria? Eu estou gerando pulmão, eu preciso gerar esse pulmão, eu preciso gerar essa compra de fio ou não? Eu não estou aumentando muito meus níveis de almoxarifado de malha crua? Então... É só fazer um parênteses aí. Essa é uma questão, William, que chega para nós na GL, cara, dia sim, dia não. Que me perguntam, André, mas a quebra aqui está muito alta. Não é que está alta, é que você nunca mediu. Você não tem a noção. Exatamente. Poxa, mas
uma quebra de 8% aqui no acabamento, na tinturaria, é que você nunca mediu, você nunca acompanhou os números. Então, se pegar ali ao longo de toda a cadeia, que a cadeia têxtil, vamos combinar, né? É extensa, é complexa, e eu até entendo que é difícil muitas vezes mensurar, não é aqui achando uma justificativa, mas pelos níveis de variedade de produto que tem, enfim, né? A gente sempre está tentando achar uma desculpa, né? Que é difícil, né? Mas essa quebra, ela sempre existiu, ela nunca foi, talvez, nem mais nem menos, e só porque nunca mediu, então muitas vezes se assusta, cara, estou comprando 1.000 quilos e estou recebendo 800 quilos de camisa. Aonde que foi isso? Né? Então, acompanha, mede, acompanha que isso existe. Né? Desculpa aí, né, fazendo... No fio mesmo, né, Vandré? Eu ia colocar a tua segunda pergunta para a pessoa, e eu acho que é importante a gente colocar isso para que as pessoas estejam preparadas com essas respostas. Vandré, minha quebra aqui de fio está muito alta. Então, assim, tua primeira pergunta seria, qual a composição? Qual é a malha? Sim. Porque vai variar em função disso. Variar. Então, essa é a dificuldade. Então, esses indicadores bem feitos é acompanhar também quais são as métricas que provocam variação nessas quebras, né? E ter isso mapeado, catalogado. Olha, quando a gente produz isso aqui, são esses percentuais. Quando a gente produz isso aqui, é isso aqui. Sim. Produtividade é a mesma coisa. Quando a gente produz a linha básica, a gente tem essa produtividade. Quando a gente produz uma linha complexa, tem essa outra produtividade. Aí vem muitas coleções cápsula, etc. e tal, essas nomenclaturas que o pessoal vai sentir mais afinidade, né? Então, indicador de produtividade, indicador de balanceamento de fábrica, muito importante. Muito importante. E o ponto de equilíbrio. Quanto que eu preciso estar gerando para minha fábrica para que ela zere a conta. Sim. Né? Isso tem que estar muito claro. Então, um gestor, sabendo esses 3 indicadores, mensalmente, esses 3 sendo entregue para os tomadores de decisão, eles vão dizer assim, sabemos o caminho. Ou sabemos o que aconteceu. Não atingimos, mas a gente sabe. Então, vai soar como música essa informação. Vai chegar lá e vai dizer, olha, a produtividade diminuiu e o balanceamento de fábrica está ruim. Um é fator do outro, é óbvio. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Sim. Só que quando essa informação chega para o tomador de decisão, o tomador de decisão vê o seguinte, não atingimos ponto de equilíbrio, já sei que não vai atingir aqui. Ele já sabe o reflexo no outro. E geralmente, numa linha de tempo, a perda de pontos percentuais sobre esses indicadores, eles se equivalem. Então, por exemplo, para cada 2 pontos percentuais, às vezes, do ponto de equilíbrio, eu não perco 2 pontos percentuais na produtividade. Mas por padrão, às vezes eu perco 4. E é um padrão. Sempre que baixa 2 lá, baixa 4 aqui. Então, as empresas fazendo esse monitoramento, armazenando essa informação, quando elas olham num calendário trimestral, semestral ou anual, e principalmente aquelas que podem olhar num período maior, elas vão ver que isso se repete, que esses movimentos se repetem. Então, elas vão estar bem preparadas para o próximo acontecimento. Então, fazer esses 3 indicadores básicos, armazenar eles numa informação, também pode te proporcionar a planejar melhor 2027, por exemplo, que você vai ver alguns movimentos se repetindo lá, que é movimento do mercado. Uma sazonalidade do indicador, assim. Ele não é sempre uma linha fixa, ele vai ter, né, sei lá, uma tecelagem aí trabalha um período do ano com produtos mais de inverno mais de verão. Ele não vai poder medir. O pessoal mesmo às vezes está habitual com o verão, gosta de produzir o verão, é mais leve, não gera tanto desgaste, etc. e tal de fábrica. Maior produtividade, o operador gosta de fazer aquilo. Vem o inverno, a gente sabe, nós também, se nós estiver lá produzindo, você teve anos, né, dentro da fábrica, é mais pesado, cansa mais, vai carregar, é mais exaustivo, baixa os níveis de produtividade. E se você passa a querer cobrar sempre tudo numa linha igual, você não vai atingir, vai se frustrar, né? Com os números, até porque não fez a tarefa lá atrás, que era justamente medir, né? Acompanhar todos esses números e observar que tem uma sazonalidade e que tem que ser, né, monitorada e observada e justificar, né, ali naquele período, poxa, realmente aqui eu nunca vou chegar a 80%, vou chegar talvez a 75%. Né, em outros momentos, e vai por artigo também, né? A gente pode ir mais longe, né? Detalhar ainda mais. Abrir né? as variáveis. A gente está falando aqui inverno, verão, mas abrir muito. Cara, meia malha é uma coisa, o moletom é outra, a ribana é outra, o ceidinho é outra. Catalogar, né? Catalogar tudo isso. É difícil, é um trabalho difícil, tá, gente? A gente não está aqui dizendo que é fácil, né? Sim. Mas é o caminho, tá? É o caminho. Sim, e de novo, né? A gente procura justificativas, mas como eu falei lá no início, hoje já tem muito conhecimento sobre tudo isso.
né? A gente já tem muito mais números, muito mais dados, a tecnologia, né, Tá, ajuda muito favorecendo muito. a trabalhar esses dados, agilizar, né, a analisar esses dados, porque uma coisa é coleta de dados, é tratar os dados, analisar esses dados e tomar ação em cima desses dados, né? Então, às vezes a pessoa fica, né, a empresa fica travada ali numa coisa que ela não sabe nem o que fazer muito bem com aqueles números, né? E às vezes é melhor nem fazer nada, porque acaba fazendo besteira. Estado de pânico, né? É estado de pânico, Estado exato. de pânico, né? A pessoa, tá, tenho informação, o que eu faço com ela agora, né? E a gente sabe o quanto difícil está, às vezes, também acessar as pessoas e quais os receios que as empresas têm. É uma falta, isso não é novidade para ninguém, é uma falta de pessoas aí gigantes no país inteiro, né? E aí a pessoa pensa, tá, mas se eu for muito pesado aqui na cobrança mês a mês, talvez a pessoa vai me deixar, né? Sempre tem esse sentimento. Mas não, eu acho que isso é cultura, tá? Isso eu também já ouvi de outros podcasts aqui, parabenizo principalmente as pessoas que estão à frente da presidência, que tiveram aqui no podcast e falaram sobre essa importância cultural. Isso é cultura, tá, gente? Tudo que a gente está falando é cultura aqui, na verdade. Tudo que nós estamos falando até agora é tudo que nós vamos falar. E eu acho que esses movimentos, ser repetitivo dentro da empresa, é o maior, é o que vai mais provocar ter melhores resultados, obter resultados sobre isso. Então, trazer essa cultura é extremamente importante, né? Então, implementação de cultura não é fácil, mas vocês vão fazer talvez os 3 indicadores ali, ninguém vai dar bolas para eles, né? Você vai fazer 1, 2, 3, enfim, ninguém vai olhar para eles, mas se você continuar apresentando eles, alguma atenção um dia ele vai chamar, né? Alguém vai ser chamado a atenção. Isso existe também, eu acho que é importante eu trazer isso, tá, André, para provocar as empresas sobre isso. Isso existe já. Eu ando dentro das empresas do chão de fábrica, eu vejo os organogramas lá, os murais lá, só que eu provoco todos a fazerem o que eu faço. Eu me aproximo do organograma e eu vou ver a data de registro. Eles não são mais atualizados. Eu ando dentro de algumas empresas que têm indicadores lindos, muito bem elaborados, estão lá no mural de recados, está lá nos organogramas dentro das empresas, só que quando eu me aproximo para olhar, nós estamos em 2026, o indicador é 2020, 2021. A questão é, por que parar de atualizar aquilo ali? Ninguém olha, não é o momento de eu mudar então a forma de comunicação? De que forma as pessoas estão acessando hoje? Todo mundo abre o WhatsApp. Se eu tenho WhatsApp Business dentro da empresa, eu posso mandar via WhatsApp uma imagem, que a pessoa vai abrir. Sim ou não, mas tem mais probabilidade de abrir, se não está olhando ali. Não é em outro lugar que eu tenho que colocar, onde o colaborador vai estar olhando mais, né? Não é um painel, às vezes, um LED dentro do banheiro? Tô aqui. Sim. Mas é isso, entendeu, André? Tem que pensar um pouquinho fora da casinha, né? Acha uma forma, Onde é que estão procurando? Então, a Multiplier tem isso, né? Eu fui numa imersão da Multiplier, a Multiplier tem uma TV dentro do banheiro, pra ninguém perder. E, cara, é um momento, às vezes, que tu não tá olhando tanto lá, mas ali, pô, uma TV aqui no banheiro, tu vai olhar mais. Então, eu acho que é sobre isso, entendeu? É sobre pensar fora da casa. Obviamente, não é comum ver TVs dentro do banheiro, mas ali alguém pensou fora da casa, né? A gente sabe quem pensou, é uma pessoa que pensa muito fora da casa. E colocou e apostou e deu certo, sem dúvida, e gera essa atenção das pessoas. E outra coisa que me chamou muita atenção, recentemente fui fazer uma palestra numa empresa aqui da nossa região, e sobre desperdícios, né? E eu meio que levei uma coisa muito não óbvia, né? Porque quando vai para uma fábrica falar desperdício, eles já vão pensar em quilos de malha. Na fábrica, eles vão pensar em tudo que existe dentro da fábrica. O fio que faltou, mas é uma coisa muitas vezes não óbvia. E dentro dessa linha de tudo que a gente falou até aqui, aonde que muitas vezes escapam, né, os nossos valores, aonde que está o nosso custo, às vezes é aquela reunião que faz e não se chega a decisão nenhuma, sei lá, um estoque que não está atualizado, aí você está com uma informação acreditando que aquilo está certo e não está. É aquela falta, aquele atraso que muitas vezes no dia a dia gera um excesso de, como é que eu vou chamar, de um esforço maior de um colega porque a falta do outro chegou atrasado e isso já não é mais cobrado. Então o que acontece, né? Eu quero chamar a atenção. Dentro da área de tudo que a gente falou até aqui, a gente acaba normalizando alguns desvios que parece que a gente normalizou, isso já virou, e por se repetir, por menor que ele seja, mais pífio, ridículo que seja, a gente acaba normalizando aquilo, e talvez esse seja, como eu falei lá, talvez seja o custo mais caro que a gente tem, que é o custo, que é o desperdício que a gente normalizou. É o desperdício que a gente normalizou.
Então, isso nas áreas no administrativo talvez também aconteça, né, de custos, de PCP. Então, se você está normalizando algo que aquilo vai se repetir, aquilo passa a ser a nova cultura da empresa. Então, o gestor, o operador, ele já, isso aí é normal. Isso sempre foi assim. Então, normalizou aquilo e talvez é justamente o ponto em que ali está escapando, sabe, aquela margem que já é tão, né, tão limitada, né? É interessante. William, e nas tuas visitas, nas tuas consultorias, para a gente ter aí, qual é a principal dor que tu tem observado, assim? Algo que meio que chama atenção, assim, meu, essa dor aqui, a gente falou lá no começo sobre essa dor e tal, mas hoje, né, a mais atual aí, qual é a dor principal aí que tu tem observado que a indústria têxtil, principalmente, tem revelado aí, cara, isso aqui todo mundo tem, é fácil de arrumar, só precisa realmente de uma decisão. Há um tempo atrás, André, eu diria que é a gestão de custos e gestão do estoque, né? Mas não seria nem um pouco legal eu trazer que ainda seria ela, porque eu estou um tempo atuando, né? Então a gente tem que pelo menos ter estabilizado isso. Então, a atualidade, a dor é o tempo de resposta. Então, as empresas têm cada vez mais me contactado para consolidar as informações no lugar e ter tempo de resposta mais ágil para as coisas. Sendo bem prático, o que vem acontecendo? O mercado vem trazendo alguns preços praticados de mercado assim muito difíceis de combater. Desafiadores. Né? Bem desafiadores. E aí a empresa tem que olhar para dentro e tentar se adequar de alguma forma para que, não abrindo mão da margem ou abrindo alguns pontos percentuais da margem, ela consiga atingir aquele preço. Então, esse tempo de resposta é o assunto do momento. William, a gente precisa ser mais ágil. Eu vou usar a palavra de uma pessoa que faz parte de todas as comunidades, tanto da GL, já esteve aqui gravando o GLcast, que ele diz o seguinte para mim: William, eu cansei de olhar pelo retrovisor. Eu quero olhar pelo para-brisa. Eu preciso olhar para frente, cara. Não adianta mais eu olhar dados históricos e tomar alguma ação com isso que aconteceu. Eu preciso me prever. O que vai acontecer? Eu acho que eu ia falar previsibilidade deve ser algo... Previsibilidade. Então, ter essa previsibilidade, a gente passou a entender que exige que tudo esteja catalogado, como eu falei antes. Então, a gente precisa em algum lugar buscar essas informações, para que a gente também não saia no achismo. Né? A gente precisa entender layout de fábrica, a gente precisa entender capacidade da fábrica, capacidade das máquinas, como que roda quando não tem um bom balanceamento, como que roda quando eu consigo fazer um bom balanceamento, como que roda com uma carteira cheia, como que roda com uma carteira média, vazia, nunca vai estar e tomara que nunca esteja. Mas como que a minha empresa roda com uma carteira 80%? Como que a minha empresa roda com uma carteira 70%? Por quê? Porque no teu menor histórico, o meu menor histórico foi uma carteira de pedidos de 50% preenchida. E nesse histórico, que ação você fez? Né? Eu costumo até brincar muito com o mercado de valores, que eles falam das MIMAs. Né? As MIMAs são as linhas que traçam os indicadores do mercado de valores. Análise de Kendall, né? Eu faço algumas, inclusive. E aí isso é interessante por quê? Porque geralmente eles traçam uma nova linha que é o limite, que é o stop, na verdade, que é onde eu posso ser estopado, onde é que está acontecendo algum fator mercado que está totalmente fora. E aí, no mercado de valores, inclusive, foi traçada uma nova, que a última era da crise dos bancos, 2008, e depois foi traçada agora uma da pandemia. Então, atualizou a MIMA. Então, nós temos uma MIMA mais recente. O que acontecia antes da pandemia? Nós tínhamos que rolar até 2008 para ver o que estava acontecendo, possivelmente, dentro do histórico. Hoje, a gente olha somente ali até a pandemia e a gente já entende o que está acontecendo. As empresas teriam isso catalogado, é isso. Quer dizer o seguinte, no momento que nós tínhamos a carteira 50%, que é onde nós estamos chegando agora, e a gente não vê muita expectativa de chegar em 70%, o que a gente fez? Qual era o layout da fábrica? Onde é que estavam as pessoas bem distribuídas? Quantos terceiros nós tínhamos? Né? Qual era o nosso volume de terceirização? Eu mandava mais para terceiros ou fazia mais interno? Sim. Quando eu fazia interno, o que eu ocupava? Então, a previsibilidade, André, é isso. E ter essa previsibilidade não é nada fácil. E você pode, inclusive esse cliente que me traz essa provocação, está apostando nisso, ele traz a tecnologia como maior aliado para que os dados de ontem ele esteja consumindo hoje de manhã, não é hoje, à tarde. Hoje de manhã ele tenha todos os dados de ontem, que daí
pode isso fazer ele dar uma ajustada naquilo que ele preveu com dados históricos, mas são históricos recentes. Sim. Tá? Então não é mais, eu aguardo fechar o mês para me saber como foi meu mês anterior, para me prever esse mês, e esse mês já está correndo. Já é dia 8, dia 10, dia 15, dia 20. Né? Acho que se muitos pudessem estar nessa mesa, iam me perguntar nesse momento, William, com que data as empresas fecham o balanço? Eu não vou trazer essa resposta aqui porque eu não quero trazer polêmica. Mas todos têm essa dúvida. Sim. Então é entender isso. Eu não posso estar aguardando fechar, aguardando finalizar o mês. Eu tenho que ter essas informações. Hoje quase em tempo real, né, cara? Quase em tempo real. Muitos casos. Para mim tá tomando decisões, tá? Então o André também colabora muito com isso, né? É em tempo real. Gente, a gente tem que se provocar, tem que buscar isso. Essa previsibilidade é o assunto do momento. Show, William. William, a gente está finalizando aqui o nosso tempo. Caramba, cara. Passa rápido, né? O assunto é muito bom, né? Eu espero que todos, né, estejam gostando muito. E eu vou abrir essa oportunidade, né? Gostaria muito de ouvir uma mensagem tua, final. Não sei para quem você vai mandar esse recado, para os gestores, para quem é da indústria têxtil, das outras indústrias. Então, vou deixar um tempo aí para você mandar uma mensagem, um recado do William, da Exata, né? Para dizer, gente, observem isso, tomem cuidado com aquilo, sigam essa dica, né? Vão por esse caminho que realmente é pé no chão, use a tecnologia, tem muita coisa aí, né, do que a gente conversou até aqui. Com certeza, né, quem acompanhou até aqui já pegou muitos insights teus. E mais uma mensagem final aí, um recado, né, olhando olho no olho aí. Então fica à vontade, né, passar teu recado, tua mensagem para o nosso público. Legal, obrigado pela oportunidade, tá, André? Imagina. É difícil, vamos dizer assim, no encerramento de podcast vir essa oportunidade. Eu acho que eu, como consultor, está atuando aqui na região de Jaraguá do Sul há 12 anos, gostaria, sinceramente, de trazer um pouquinho de conforto, principalmente para os empresários, os tomadores de decisão. Nossa, um alívio, quem né? Tá na cadeira quem está no CEO, né? Cadeira de CEO, na cadeira de CFO, quem está à frente da diretoria de operações, né? Que assim, gente, eu tenho uma trajetória de aproximadamente 130 empresas, Parques Fabris, não todos têxteis, né? Eu passei vindo do comércio, passei pelo metal mecânico, passei pelo segmento alimentício, passei pelo segmento naval, né? Estive em empresas que produzem embarcações, tenho muitas empresas têxteis, muitas empresas de confecção. E muitos eu sei que já falaram isso, mas eu falo trazendo um pouco dessa bagagem. O mercado têxtil é o mercado mais complexo que eu conheço. Eu consegui deixar um pouco menos complexo o cenário de tecelagem e tinturaria. Hoje, eu digo para qualquer pessoa que não encontra bons números, bons indicadores sobre o mercado de tecelagem e tinturaria, que eu tenho bons cases já na região. E sem dúvida, também agradeço, são esses cases que me trazem até aqui. Né? Eu não estou aqui à toa, a AGL tem vários networks, então sem dúvidas conhece cada perfil que traz até aqui, principalmente quando se trata de consultor. Não é comum consultorias também estarem presentes em podcasts. Então, dentro desse cenário, têxtil, tecelagem, tinturaria, nós tivemos um avanço que foi para o cenário de confecção. E a empresa de confecção, ela ainda, por mais que muitos processos dentro da confecção eu já desvendei, ela ainda tem muita coisa para mim desvendar. Eu tive muito tempo um trabalho dentro do corte, por exemplo, que eu pensei em desistir também. Eu pensei, cara, eu vou entregar até a malha em rolo. Foi o que eu consegui fazer. Eu era jovem, sou jovem. Pensei, cara, já foi muito desgastante eu entregar isso aqui. Eu acho que eu já fiz minha participação dentro do curso industrial. Mas eu continuo me desafiando dentro da cadeia da confecção, continuo buscando esses números de confecção. Então, isso é importante porque a gente precisa entender que a gente precisa dessa integração das áreas. E aí vem uma segunda mensagem, agora não conforto, que é provocar as áreas, né? Principalmente os gestores, quem está à frente das lideranças, né, das áreas, que façam essas integrações. Né? Que vocês criem esses comitês internos. E comitê cultura. Né? Vocês vão perceber muitas vezes a presidência implementando cultura, trabalhando forte na cultura da empresa. E vocês precisam vestir essa camisa de cultura e implementar algumas culturas. Então a presidência não vai descer a nível de implementar a cultura de comitês de fechamento. Não vai implementar comitês de cultura de PCP, cultura de integração de PCP com comercial.
mas a presidência espera que vocês, gestores que estão contratados para tomar decisão, para ajudá-la a tomar a decisão e nortear o caminho da empresa, tragam essa implementação de cultura. E isso abre um outro caminho que, às vezes, é a falta de muitos benefícios que a gente conhece em grandes empresas, em grandes companhias. E eu não tenho dúvida que todas as presidências querem trazer isso, querem trazer esses benefícios. Com certeza. E trazer esses benefícios parte disso, parte de começar a apresentar para a presidência que caminho a gente está tomando, aonde a gente está seguindo. Então, traz essa implementação dessa cultura dentro das organizações para essa tomada de decisão. Tá? Outra questão que eu gostaria de trazer é um olhar diferente sobre a cadeira de gestão. Tá? Isso também é para ser um pouquinho impactante, que por eu estar em tantas empresas assim, eu também tenho a percepção de muita gestão fazendo papel de analista, sendo operacional. Sim. Então, gente, vamos separar essas coisas. Né? Aí eu preciso também, já que a mensagem é direta para os presidentes e para os gestores, agora eu vou apagar um pouquinho a luz do gestor e vou focar na presidência. A gente precisa que os tomadores de decisão das empresas olhem para a importância dessas cadeiras de liderança e deem a função de líderes. Né? Não atribuam a eles a função operacional. E quando percebam eles fazendo algo operacional, ou eles também se percebam fazendo algo operacional, comecem a dialogar sobre isso, aonde eu posso colocar essa demanda. Né? Eu não posso ficar fazendo isso, porque vocês são extremamente estratégicos. A cadeira de vocês já é uma cadeira um pouco mais cara por conta de ser estratégico para o negócio, ser fundamental também para o negócio. Então isso é extremamente importante. E para finalizarmos, um olhar novo sobre a nova geração. Eu tenho ouvido muito sobre é uma geração que a gente não consegue atrair. É uma geração que não vem para dentro da fábrica. É uma geração que não é atraída pelo trabalho braçal. Gente, eles são atraídos, mas de forma diferente. Eu também participei de alguns treinamentos dentro de fábrica. Eu fui contratado também para dentro de fábrica. E o que a gente chegava? Qual era o teste? A gente ia lá na operação e fazia a operação com alguém nos ensinando a fazer. Porque eu, William, em casa também fui ensinado a fazer. Então, eu, William, dentro de casa, minha mãe também me ensinava, meu pai também me ensinava. Então, eu era acostumado a ser ensinado. A nova geração, nós temos que entender que eles não são acostumados a alguém ensiná-los. Eles estão ensinando muito para nós. Então eles já são acostumados ao vô dizer assim, meu filho, me ajuda a mexer no celular, porque eles são uma geração tecnológica. Então, digam qual é a demanda, deixem que eles criem o jeito deles de fazer ou eles demonstrem o jeito de fazer. E aí, principalmente com algumas lideranças, alguns gestores que estão há mais tempo dentro das empresas, aceitem que talvez aquilo que vocês faziam, demoravam 20, 30 dias para tomar uma ação, uma decisão, eles vão entregar em tempo recorde, porque eles estão com a tecnologia. Eles conhecem os caminhos da tecnologia. É uma geração, eu não vou trazer nomenclaturas aqui, mas é uma geração que conhece todos os recursos tecnológicos possíveis. E eu estou sendo apresentado a esses recursos e eu também estou extremamente assustado. Então, gente, é uma forma diferente da gente atrair esses jovens, da gente colocar eles em posição e talvez eles vão estar trabalhando com humanoides. E a gente nunca imaginou nós trabalharmos com humanoides, mas eles vão estão bem adeptos a isso, eles vão saber ensinar o humanoide, nós não. Tá? E isso é super positivo, né? Porque numa liderança, muitas vezes, quando você espera um determinado resultado, você, ao invés de falar para o teu liderado, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso, talvez seja melhor falar assim, eu espero esse resultado. E respeita o caminho dele. Como ou o que você vai fazer para chegar nesse resultado. Eu espero X. Né? Como você vai fazer para chegar em X? E aguarda, né? E aceita os atalhos. Isso. Aceita dê essa autonomia para ele realmente... Então, é uma forma da liderança enxergar um pouco diferente, né? esses jovens, como tu falou, não se sentem atraídos, mas que ambiente eles estão chegando, né? Como é que a gente está preparando esse espaço, esse ambiente para eles? Então, sim, tem excelentes profissionais, né, nos jovens. A gente precisa agora realmente adequar a esse novo universo e saber lidar com essa geração. E com certeza vão conseguir resultados incríveis, né? Com essa nova geração. William,
Quero te agradecer mais uma vez, em nome da GL, da GL Têxtil, tua presença, né? Foi fantástico, cheio de insights, de muito conteúdo, muita experiência que tu traz para nós, né? Para o nosso público. Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, André. Agradeço o convite desde o primeiro momento. Parabenizo também todo o ecossistema em torno da GL, né? Eu não vou cansar de comentar isso. Acho que se nós nos conhecermos por 10, 20, 30 anos, ficarmos próximos, você vai ouvir eu falar isso todo momento, porque realmente me chamou muita atenção desde o primeiro momento que eu tive nas dependências da GL, a forma que vocês pensam. Acho que é uma empresa a inspirar muitos, né? Acho que muitos também que estão nos ouvindo e nos acompanhando tenham essa oportunidade que eu tive. Né? Provoquem, quero conhecer a GL, vão lá e entendam o que a empresa é antes, que foi muito importante para mim também, entender que a GL é uma empresa representada de fios e chegar lá e ver um showroom espetacular de bandeira, de peça pronta e alguns aviamentos já lá expostos. E, gente, é sobre isso. Alguém pensou fora da casa. Sim. E a gente precisa pensar fora da casa. Eu cheguei também em Jaraguá do Sul, pensei fora da casa, tem dado muito certo, tá? E espero que continue dando certo. E a gente vem se fortalecendo cada vez mais. Então eu parabenizo o movimento por conta disso, né? Eu acho que o podcast é um caminho. Parabenizo porque a gente está aqui, está trazendo conteúdo da melhor forma e tentando dar o nosso máximo para que em poucos minutos a gente consiga gerar algum insight para você e também trazer, como eu trouxe nesse final aí, um pouquinho de conforto, né, de entender que tudo há tempo ainda para as coisas, né? Então, muito obrigado pelo convite, parabéns por todo o ecossistema em torno da GL. Não, legal, e foi justamente desse motivo que surgiu a GL Educação, né, um braço dentro ali da GL Têxtil, olhando inclusive para o porquê da GL Têxtil, né, que é inspirar pessoas e empresas a vender mais e melhor. Então, o como a gente vai fazer isso, né? Então, a GL Educação, o podcast, a comunidade GL, então tudo isso, né, que faz parte desse ecossistema, faz parte de toda a assistência que a gente dá aos clientes, tudo isso faz parte de inspirar realmente, né, que outras utilizem esse exemplo que é da GL para fazer, né, mais e melhor, né? Então, William, obrigado mais uma vez. Parabéns. Se você que nos acompanhou até aqui gostou do conteúdo, né, compartilha aí com seus colegas, com os profissionais aí que trabalham com você. E vamos para um próximo aí episódio. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal.